Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu irmão, minha irmã. Sou Eduardo Rogério, você está no Diário de Bordo. Hoje, excepcionalmente nesse vídeo, eu quero falar de mim. Pois é, sai daí não, depois da vinheta. Pois é, falando de mim. Falando de mim, eu era um baita de um cachaceiro. Eu era pudim de pinga. Eu era o cara que tomava todas. Eu era o cara que em festa de família eu era o centro negativo das atenções. E por esse motivo fui morar na rua. Fiquei um bom tempo na rua, cerca de 2 anos. E depois eu estive um tempo, e esse tempo, 1 ano, numa casa de recuperação, em 2 casas de recuperação, aliás, e abandonei o vício do álcool. Eu era alcoólatra. E tudo isso me levou a passar por esses caminhos. E quando eu decidi mudar, eu tive que entender algumas coisas. Primeiro, para você mudar, você precisa ter força de vontade, disposição. Você precisa querer mudar. Você precisa ter dentro de você a necessidade de mudança. E eu precisava mudar. Eu precisava sair daquele buraco, daquele abismo, daquele poço, porque aquilo já tinha me tirado tudo. Exatamente tudo. Família, dinheiro, credibilidade, vergonha, nome, enfim. Porque quem ia confiar num bêbado, né? Quem ia também dar crédito ao que um bêbado falava? Ou quem ia dar um emprego para um morador de rua, né? Vendo a fisionomia de um alcoólatra, vendo tudo isso. Então eu percebi que eu ia ter que ter força em determinação de mudar, força de vontade. E para que eu mudasse, foi necessário eu abandonar algumas práticas. E eu precisei deixar de lado algumas coisas. Porque naquele momento da minha vida, eu estava numa encruzilhada. E eu escolhia viver ou morrer, parar ou continuar. E eu tive que fazer algumas escolhas. Eu tive que fazer. Ninguém fez por mim. Eu tive que fazer algumas escolhas. E dentre essas escolhas, uma foi me agarrar em Deus, aceitar Jesus. As outras foram abandonar as velhas amizades. E isso não significa que eu não conheça mais aquelas pessoas. Muito pelo contrário. Conheço, converso,
abraço, onde eu encontro eu paro e converso, eu só não ando mais junto. Eu não tenho as mesmas práticas. Então, esta foi uma decisão. Abandonar aquelas amizades, parar de andar com aquelas amizades, porque se eu continuasse com aquelas amizades frequentam o boteco, alguns até hoje, né? E eu não estou falando mal deles, é que para mim não serviu essa prática, mas eu tive que abandonar, né? Essas amizades em prol de mim mesmo. Eu tive que escolher entre frequentar uma igreja ou frequentar outros ambientes ou ficar na minha casa, que eu não tinha, mas quando tivesse, eu iria ficar em casa. Quando tivesse um tempo ocioso, quando não tivesse fazendo nada, eu iria ficar em casa ao invés de ir gastar o meu tempo e meu dinheiro no boteco. Eu tive que fazer escolhas. Eu tive que escolher muitas vezes perder uma amizade ou perder tudo aquilo que eu havia feito. A reclusão na casa de recuperação, a conversão, né? O afastamento daquelas amizades que você pode estar pensando assim, mas não foram eles que te levaram para a bebida. Sim, eu concordo com você, não foram eles, mas eles tinham a prática, incentivavam, porque quem bebe incentiva quem bebe. Cara, sabe aquele papo? Um gole só não faz mal, um copo só não faz mal, uma cerveja não faz mal, né? Isso aqui é fraquinho, não faz mal. Tomar cerveja não faz mal. São práticas que eu tive que abandonar. E se eu quisesse abandonar essas práticas, eu tinha que abandonar alguns comportamentos e algumas companhias. Foram escolhas que eu tive que fazer para hoje estar aqui. Porque se eu não tivesse feito essas escolhas, hoje eu não estaria aqui. Com certeza, com toda certeza, não estaria aqui. É difícil? É. Não é fácil. Não é fácil você muitas vezes não ter com quem conversar. Não é fácil muitas vezes você não ter com quem trocar ideia, compartilhar algumas coisas, ou até no momento de precisão você não ter um amigo, porque você não vai procurar aquele amigo já que você não tem mais contato com ele, já que você escolheu não ter contato com ele. É difícil? É fácil? Não, não é fácil. Mas, como eu disse, eu precisava escolher entre morrer ou viver. E não estou exagerando, eu precisava escolher entre viver ou morrer. E eu escolhi viver. Por isso esse vídeo falando de mim. Falando de mim. Se eu quis mudar, se eu quis ter a minha vida de volta, se eu quis ter o meu respeito como pessoa de volta, se eu quis ter a minha integridade de volta, eu tive que fazer algumas escolhas. Pense nisso. Pense nisso. As minhas escolhas que fizeram toda a diferença e determinaram quem e onde eu estou hoje, quem eu sou hoje. Não que eu seja mais do que ninguém, não que eu seja melhor, não, nada disso. Mas antes ser alguém comum do que ser um pudim de pinga, do que ser alguém com cirrose, ou do que ser lembrado como alguém que morreu na cachaça. É verdade. E não estou dramatizando. No mais, que Deus te abençoe.
Que você tenha um ótimo e abençoado dia. Talvez não sirva para você, mas eu falei de mim. Bom dia e um abraço do amigo do pastor Eduardo Rogério em mais uma página do Diário de Bordo. Bom dia. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado!